Olá, olá, tudo bem? Meu nome é Márcio, eu vou apresentar esse projeto, né, que é a disciplina do trabalho de TCC, trabalho de conclusão de curso. O professor da disciplina é o Dr. Marcelo Papote, meu orientador é o Dr. Dalmo Roberto Lopes Machado. O José Augusto é um mestrando que me ajudou, e o Pedro Pugliese Abdala é um doutorando do professor também, do professor Dalmo, que me ajudou. Então, vamos nessa. Primeiro vale dizer que era um projeto PUB, né, que era uma IC, mas aí a gente conversou, né, a gente decidiu trocar o tema, o título, a pergunta central, a gente decidiu trocar. Então agora o novo título é o teste sentar e levantar na cadeira. Em 30 segundos, tem maior associação com teste de força muscular do que com desempenho funcional na identificação de sarcopenia em mulheres? Um estudo transversal. Também é importante dizer, né, que comecei a frequentar o grupo de estudo de GPAT e lá eu consegui a bolsa, né, e lá também eles, eles me ajudaram a desenvolver todo o projeto, certo? A sarcopenia é uma doença, ela já é considerada uma doença. Ela é caracterizada pela redução da força muscular, massa muscular e desempenho funcional, principalmente idosos, né? Com a sarcopenia, aumenta as chances de queda, osteoporose, fraturas e mortalidade, principalmente nessa idade. Ela atinge cerca de 10% da população idosa mundial, 17% da população brasileira idosa, tá? Existem diversos consensos que definem, trazem pontos de corte e mostram o tratamento da sarcopenia. E aqui no Brasil, o mais utilizado é o consenso europeu ou EUGSOF. Para a detecção da sarcopenia, o consenso europeu traz um algoritmo. Nesse algoritmo acaba aparecendo os testes, né, que vai ser um teste de força muscular, que ele vai classificar a, a sarcopenia provável, o teste de massa muscular, que ele vai confirmar a sarcopenia, né, ele confirma a sarcopenia, e um teste de desempenho funcional, que vai classificar a sarcopenia como severa, sarcopenia severa, ou apenas como sarcopenia. O consenso europeu, no documento do consenso europeu, ele traz diversos testes para testar cada componente, a força muscular, por exemplo, e a massa muscular, aqui tem alguns testes de força muscular, aqui alguns de massa muscular, e alguns testes de desempenho funcional. É importante dizer que o teste sentar e levantar, mas não é o que eu vou testar, o de 30 segundos, o teste sentar e levantar 5 vezes da cadeira, ele acaba aparecendo como um teste que classifique e avalia a força muscular, aqui, ó, e também como um teste que avalia performance física. Só que aqui é uma bateria de testes, ele acaba aparecendo nessa bateria de testes, tá? Então ele está aqui, entre aspas, sendo utilizado para os dois componentes, a performance física e a força muscular. Ele também traz uma tabela com os pontos de corte para cada teste de cada componente, né? Para o sentar e levantar, ele apenas tem o ponto de corte do teste sentar e levantar 5 vezes. Ele não tem o ponto de corte do teste sentar e levantar durante 30 segundos, que é o teste que a gente está utilizando, tá? Dito isso, então, seria importante, né, a justificativa do estudo, seria importante para futuros pontos de corte do teste sentar e levantar 30 segundos, avaliar se esse teste mede a força muscular, ele tem mais a ver com a força muscular, ou se ele mede o desempenho funcional, para saber em qual lugar do algoritmo ele vai entrar. Se ele vai entrar para detectar a provável sarcopenia, para confirmar a sarcopenia, desculpa, ou se ele vai entrar como um teste para classificar a sarcopenia como severa ou não. Certo? Então a pergunta central seria se o teste sentar e levantar 30 segundos tem maior correlação com o teste considerado de força muscular ou com o teste considerado de desempenho físico. Certo? Variáveis. E aí, para responder essa pergunta, a gente coletou 39 doses, 60 anos, mais 60 anos ou mais, DEXA e medidas antropométricas para caracterizar a amostra. Utilizei os dados do Vitor do José, são, são dois alunos diferentes, mas eles avaliaram a mesma população. Então, tem o teste tentar levantar, o time pen go, o teste de caminhar 6 minutos, a extensão isocinética de joelho, a flexão isocinética de joelho, o dinamômetro de membros inferiores e o dinamômetro de mão, que é o dinamômetro de preensão manual, força de preensão manual. Certa análise estatística, então, a gente utilizou como Grove-Smirnoff para
para verificar a normalidade dos dados. A correlação de Spearman foi utilizada em variáveis de teste sentar e levantar. E a correlação parcial não paramétrica também foi aplicada. A gente utilizou o SPSS 20. Aqui, essa primeira tabela é a tabela descritiva, né? Essa tabela mostra a correlação de Spearman entre os testes, o teste sentar e levantar e os testes considerados de força muscular e os testes considerados de desempenho funcional. Podemos notar que os testes considerados de força muscular, a extensão de joelho e a força muscular isométrica lombar apresentaram correlação significativa moderada, enquanto os testes de desempenho funcional apresentaram correlação significativa, porém baixa. Os dois testes aqui, certo? Tudo que tem asterisco mostrou correlação significativa. Aqui a tabela 3, ela é a tabela de correlação parcial. Ela mostra que ambos os testes que tinha apresentado correlação antes, o teste de tensão de joelho e a força muscular isométrica lombar, continuaram com a correlação significativa, porém diminuiu o valor de R, quando a gente controlou pelo teste de caminhada de 6 minutos. Isso nos dá indício de que os testes de desempenho funcional podem influenciar nessa correlação. Essa outra tabela aqui, ela não é tão importante, né, porque a primeira correlação de Spearman já mostrou que os testes de força parecem ser mais importantes, parecem ter maior correlação, mas eu trouxe ela mesmo assim. Então, dos dois testes, apenas o teste de caminhada de 6 minutos continuou apresentando correlação significativa, porém o R também diminuiu, na flexão de joelho, na força de tensão manual, na força muscular isométrica lombar e algumas combinações entre eles. Certo, então os dados indicam que o teste sentar e levantar 30 segundos se correlaciona melhor com o teste considerado de força muscular. A discussão está em andamento, essas são as minhas referências e muito obrigado.